Boa tarde, estou aqui com você nessa tarde linda em Curitiba para falar com você acerca da Palavra de Deus mais uma vez. E hoje eu estou com a Rosane, minha amiga, uma amada, querida, e eu quando falei com ela, ela já disse não, eu vou, olha que graça. Porque é para Deus, né? Ela é uma serva de Deus, ela é uma doctor. Eu conheci a época que ela resolveu que ia fazer medicina e participei de tudo, até da formatura eu fui. E quando eu recebi essa palavra do Senhor, eu falei, eu preciso de uma doctor que fale sobre isso, porque eu não tenho conhecimento, eu não fiz medicina. E a Rosane está aqui para nos auxiliar a respeito do que Deus fez nesse capítulo da Bíblia que eu vou estar lendo com você nessa tarde. Então preste muita atenção, porque vai ser muito importante tudo que nós vamos falar aqui para a tua vida. Nós vamos estar ensinando você e mostrando o que Deus faz quando Ele quer fazer, não tem quem segure. Então eu vou estar lendo o texto da Palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, e lá no capítulo 18 e no capítulo 19. Então, capítulo 17 e capítulo 18. Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas será o seu nome, Sara. Porque eu hei de te abençoar e hei de te dar a ti dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações. Gente, mãe das nações aos 90 do segundo tempo. Presta atenção, hein? Difícil. Mãe das nações, rei de povos sairão dela. Olha isso. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, há um homem de 100 anos. 100 anos, pensa bem. Há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Então vamos lá. Quando 3 anjos aparecem a Sara e Abraão, vamos ver o que acontece com eles. Mas antes ainda, no versículo 19 do capítulo 17, diz assim, e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele, com Isaque, estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, que já havia nascido, né, diante do acordo de Sara com a sua empregada, falou-ei frutificar e falou-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Depois de Deus ter essa conversa com Abraão, acontecem mais algumas coisas, e no capítulo 18 vem assim, aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo dessa árvore. Deixou os 3 lá encostadinhos. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração e depois passareis adiante, porquanto por isso chegasse até vosso servo. E disseram, assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ter com Sara. E resumindo aqui, ele vai pedir para Sara fazer uma comidinha para os anjos, tal. Tomou manteiga, fez. E disseram então os anjos, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ela está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, olha isso, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás deles. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres, não menstruava mais. Com certeza, né? Se eu com 60 não menstruo mais, imagine Sara aos 90. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, eu terei ainda deleite e prazer por já estar envelhecida. Aí
vem a chave da questão. Vem o versículo chave que eu quero estar trabalhando nele. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? E, ao tempo determinado, eu tomarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Daí vem ela dizendo que não riu, o anjo falou que ela riu, e deles vão embora para Sodoma, porque a coisa ia acontecer, o final de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado. Mas a promessa aconteceu na vida de Sara. E eu vejo assim, quando eu dava o curso uma Mulher Sábia aqui na minha casa e na igreja, uma vez a Rosane falou a respeito da menstruação, da menopausa, e eu vou estar perguntando ela agora acerca disso, porque naquela época eu ainda não havia entrado ali na menopausa, olha só. E daí ela falou assim, Faz tempo, né? Nossa, a hora que parar a menstruação, depois de 1 ano você entra na menopausa, não foi isso que você me disse? Você só pode dizer, geralmente a gente diz que a pessoa teve a última menstruação, que é a menopausa, após ela ficar 12 ciclos sem menstruar. Aí a gente sabe que houve a menopausa mesmo. Nossa, eu entrei naquele calorão, que parece o tubarão, o filme do tubarão. Teve aquele calor horrível e tal, fiz reposição, e daí? As ondas, na verdade, esses sintomas das ondas de calor, eles podem acontecer antes de você ter a última menstruação. A gente tem um período que chama climatério. Não, pra mim, graças a Deus, foi depois. Então, mas tem mulheres que experimentam isso antes. Então, o climatério, que é o início da falência hormonal feminina, né, que a gente começa a redução de produção de estrogênio, o período é entre 45 e 55 anos. Então, a média de idade das mulheres terem a última menstruação é aos 50 anos. Só que os sintomas, eles podem acontecer alguns anos antes da última menstruação e alguns anos depois. Eles podem persistir até que o organismo se acostume com a falta do hormônio ou com o nível muito baixinho de estrogênio e cessem Tá certo. essas ondas de calor, essa sudorese que dá o calorão, que é um calorão do tórax para cima. É assim, E aí vem uma onda e daí você sua muito também. Não, de pingar. Então vem o calorão, a onda de calor, vem o suor excessivo. Eu tava numa praia sempre, né? Porque vinha onda toda hora, vinha. Olha a onda, toda hora. E além disso, a mulher pode ter outros sintomas, como irritabilidade. Não, eu sempre fui muito calma, graças a Deus. O meu único problema foi... O que mais que elas podem sentir? Alterações de humor. À medida que o estrogênio vai reduzindo, vai diminuindo, vai ocorrendo uma atrofia, né, do aparelho reprodutor feminino, daí às vezes tem dor, né, quando vai ter relação sexual, podem ter problemas urinários. Então, a baixa do estrogênio pode impactar também na questão óssea, né? As mulheres podem ter osteopenia e evoluir para osteoporose. E como é que estava a Sara nessa época? Porque o que me chamou a atenção aqui é que eu fui fazer exame agora, doutora. E o que aconteceu? Um ovário meu desapareceu. Que é normal para essa fase do ciclo que você está de vida, né? Então, assim, você teve já a sua menopausa, a última menstruação, há quantos anos? Há 12 anos. Então você vive tem um resquício ali, vamos dizer assim, hormonal, né? Porque a gente tem também outros locais no corpo que produzem hormônios, mas é uma taxa muito pequena. E então o que acontece? O teu ovário atrofiou, né? O teu aparelho reprodutor feminino atrofiou. Não, então, eu lembro você assim, vai fazer né? o exame, sumiu. Foi pra onde? Você vai fazer o exame, ele vai retraindo, ele vai ficando pequenininho. Ele não tem mais função. Tá, se aos 60 eu não tenho mais a função de um e tá o outro também acontecendo isso, quando eu tiver 90 vai estar como? Menor ou igual, mas assim, sem função. Sem função. Então, eu gostaria que você falasse pro homem como é que fica. Porque a mulher não pode produzir mais filho, ela não pode mais ter filho. Acabou a história de filho. Então, eu não sei nem com que sabedoria Sara fala isso, porque ela achou que ela era velha e ela não ia mais ter filho, porque ela, na verdade, ela não tinha esse conhecimento. Mas eu acredito assim, que a gente não, as pessoas que não têm o conhecimento científico, Sim. né? Mas elas sabem, é normal você, pelo costume, pela vivência em sociedade, que você sabe que uma pessoa de idade... Mas ali não tinha nem sociedade quase, né? Mas... Veja, eles viviam ali, né? Isso que me chamou a atenção quando
ela fala assim, ela teve um risinho, né? Eu acho que eu ia dar muita gargalhada aos 90. Não, então eu ia chorar também, muito. É uma coisa, tipo, tudo bem que vem de um anjo, né, Lu? Daí não Tudo dá bem. mas é muito, imagina, uma pessoa idosa não engravida. Mesmo que eu não tenha o conhecimento técnico e não saiba por que ela não engravida, a gente sabe por conviver, pelo histórico, pela vida em sociedade mesmo, apesar de não ter sociedade. Por isso que eu lá. creio que o maior milagre foi em Sara. O milagre foi em Sara. Agora, como é que fica a história dele? O homem, o que acontece? Ele tem uma queda hormonal também, né? Mas não é como a queda a hormonal que a mulher tem. O homem preserva uma função hormonal e ele pode ter uma ejaculação lá, que é o momento em que ele libera os espermatozoides, apesar de que com a idade dele também Agora, para ter uma ereção, para ter um... assim, houve um milagre ali para os dois, porque realmente aos 100 anos, né, pode acontecer, mas é bem difícil. Mas no caso dela é impossível. A coisa... Impossível. E a palavra que o anjo fala é, que lindo, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não. Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Não. Realmente, não, isso não é impossível para Deus, né? Mas assim, humanamente falando, é inacreditável, né? Tipo, é impossível. É algo que você não espera e que Por você isso duvida. que eu trouxe alguém que já estudou mais. Eu não estudei sobre isso, eu sei, eu já sabia, mas para dar assim, para ter autoridade aqui o negócio, tinha que trazer uma médica para que ela pudesse estar falando, porque ela já estudou, ela se formou, ela fez doutorado, ela fez tudo. A Rosane fez tudo. Então, eu pedi que ela estivesse nos explicando, porque é algo que não existe isso. Não, eu não conheço. A gente, acho que recentemente, teve uma senhora de 60 e poucos anos que ela engravidou e deu à luz, né? Mas, mesmo assim, ela daí foi por um processo técnico, não natural, né? Mas mesmo, já é difícil isso, já é bem complicado. Porque se você for pegar as suas células, elas já são velhas. Elas já... Não tô dizendo que você Entendi. seja velha, mas assim... Não, gente, eu tenho consciência que eu já tô usando até coisa para idoso. Meio cinema, vaga para idoso. Gente, eu tenho que curtir essa fase. Tem. Fase de curtir a sua idade, né? Sim! Então, mas a gente sabe que não tem praticamente função e as células que estão lá nos seus ovários, elas têm a sua idade. Ai, que legal! Então, muito bom isso. Então, assim, para você gerar uma criança dessas células, o risco de que tenha algum problema, que a criança nasça com alguma síndrome é grande. Porque as células, elas envelheceram. Então, Podia ter uma criança com problema. A idade para você procriar é quando você é jovem. Por isso que o seu aparelho reprodutor está funcionando em pleno vapor. Que Deus é perfeito. Você tendo os ciclos, você é jovem, então as células são sadias, os seus filhos nascerão com saúde e você também vai ter ânimo, prazer e condição física. Sim! Eu tive 2 partos normal. Então, assim, a idade é quando você é mais jovem. Então, porque o corpo da gente vai envelhecendo, todas as nossas funções, elas vão envelhecendo. Então, aos 90 anos, é uma pessoa muito idosa. Então, não se imagina alguém engravidar aos 90 anos. Bem, isso já deixamos bem claro. E... do ponto de vista orgânico e do ponto de vista social também, né? Uma pessoa com 90 anos é uma pessoa extremamente idosa. Eu tenho meu pai de 92 então, anos. Que às vezes depende do cuidado de terceiros. Sim. Aqui na Bíblia, Sara tá muito bem. O que a gente percebe é que, pelo menos fisicamente, assim... Ela estava fazendo os bolos, os pães. Exatamente, ela era uma mulher ativa, mas do ponto de vista hormonal, reprodutivo, ela era uma mulher que já tinha entrado em falência hormonal, falência reprodutiva. Bom, a palavra de Deus lá em Mateus 19, 26 diz assim: Jesus, fitando neles o olhar, disse: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Aí eu fiquei pensando assim, muitas vezes nós temos os nossos problemas, as nossas questões, e tem situações que nós achamos impossíveis para Deus. Tem. Não, isso aqui é impossível. É que a gente pensa pequeno, né? A gente tem uma visão de galinha, né, nessa hora. Uhum. Mas nós temos que ter uma visão de águia.
E quando Jesus, o próprio Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, chega e fala, em Marcos 10, 27, é a mesma coisa. Isso aos olhos dos homens é impossível, mas para mim, isso não é impossível. Nada Uma é cura, impossível. eu já vi pessoas serem curadas de câncer até de mama. Aproveitando esse momento, nós devemos fazer a nossa mamografia. Eu faço anualmente meus exames com a minha ginecologista, eu faço tudo direitinho, porque a nossa parte é essa, eu penso assim, pelo menos fazer isso. prevenção. Para fazer prevenção, Sim. uma detecção precoce. Quanto antes você detecta os problemas, não é que fica mais fácil tratar, mas a chance de sucesso, né, no tratamento é maior. Então eu acho assim que nós devemos nos cuidar. E por isso que eu faço tudo isso, né? Agora, lá em Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a atitude dos dois não foi uma atitude de fé, mas depois Deus derramou fé no coração, tanto que ela engravidou. É que Deus tinha um plano para eles, né? Sim. Então, às vezes, até independente da fé deles, né? Deus tinha um plano. Nossa, é muito pra lindo eles. isso que a Rosane está falando, porque independente daquilo que eu creio ou não, Deus tem um plano. E aí, claro, como eles tinham um relacionamento com Deus, né? Eles apesar do relacionamento deles com Deus, eles ficaram não acreditando. se nós aqui, meros É. mortais, eu já falo É. meros mortais, né? Nem Sara, nem... Às vezes eu paro e penso, hello, será que é assim mesmo? Oh, Deus, oh my God. Fico pensando, né? Mas você vai lendo o texto assim, isso me chamou muita atenção. Haverá impossível para o nosso Deus? Não há, não há. Não. O que ele fez, o que aconteceu com Sara, é impossível pra gente, pros seres humanos, né? Mas para Deus, não. Então, aí a gente percebe a questão do milagre, né? Porque interferência humana, conseguir fazer isso, até hoje eu não vi. Mas para Deus, isso é só mais uma das ações dele. Eu fui com uma pessoa no médico e o médico olhou para essa pessoa e falou assim, ó, Deus deve te amar muito. Um médico que nem fala muito de Deus, acredita lá de longe, Deus deve te amar muito, porque você está aqui na minha frente, bem sarado, curado, é porque ele ama você. Nossa, essa pessoa chorou, porque na verdade era o impossível. E Deus fez. E eu queria ler mais alguma coisa das minhas anotaçõezinhas. Abacuque 2,4 diz assim, o justo viverá pela sua fé. O justo. Já lá em Abacuque, em Hebreus 10:38, diz assim, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não terei prazer nele. Então nós não podemos andar para trás, nós temos que não retroceder, porque o justo viverá da fé. E o prazer de Deus, aqui está dizendo assim, que o prazer dele é que a gente acredite que ele vai fazer. Mesmo você vendo que a coisa não vai, não, isso aqui não... O prazer dele é você falar, Deus vai fazer. Se é da vontade dele, ele vai fazer. É que a gente é muito pequeno e é impotente. Então, o que a gente vê na nossa vida, a gente projeta baseado no que a gente pode fazer. Só que a gente esquece, né, que é Deus. Imagina não um somos médico, nós. né? Tá achando que vai fazer mesmo. Então, assim, não sou eu que vou fazer, é Deus. Então, eu tenho que mudar a minha referência, né? O poder, né? Porque o meu poder é pequeno, ou quase nada. Mas o poder de Deus é infinito. Então, assim, quando você deixa para que Ele faça, não existe limite, tudo é possível. Ai, que lindo. Então... Oh, glória a Deus. Hebreus 11:1 fala sobre os heróis da fé. E a fé é o quê? A certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que você não vê. Que você não está vendo. Mas Deus vai fazer. Então eu achei muito importante que o primeiro vídeo desse ano fosse falando sobre fé. Fosse falando sobre o impossível de Deus. Eu já vi tanta gente ser curada. Até Deus usa muito as minhas mãos na área de cura. E daí eu achei interessante porque tem uma vizinha muito amada, ela falou assim, você é bem poderosa. Eu falei assim, Senhor. Passo já para ele. Eu falei, não, é ele que quis. Ele tem que usar alguém, né? Ele tem, usar aquele que ele acha que... Então nós somos os vasos, nós estamos à disposição. Então, por isso que é importante nós estarmos à disposição de Deus, né? Porque o poder é dele. Quem fez a promessa, diz Hebreus 10:23, ele é fiel. Mesmo eu sendo infiel, diz a palavra de Deus, ele é fiel. A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação, diz 1 Timóteo 4:9. E se nós somos infiéis, diz em 2 Timóteo 2:13, ele vai continuar sendo fiel. Ai, gente, se você for infiel, ele vai ser fiel. É porque ele ama as pessoas. Sim. A gente tem os nossos defeitos, a gente às vezes
a gente tá andando no caminho certo, sai do caminho certo, mas ele enxerga você, o seu coração, e ele ama você, independente do que você faz, né? Então, assim, eu acho que a coisa mais maravilhosa que existe é isso. É o amor dele. É saber que ele me ama e que eu sou imperfeita e que eu erro, mas que eu posso voltar para ele. E que, isso é muito lindo. Que ele tem um plano para mim. E realmente, assim, eu tendo fé e eu seguindo o que ele quer, eu agindo conforme a vontade dele, eu vou atingir, eu vou conseguir realizar o plano dele. Se eu não fizer, eu vou atrasar o plano dele, porque eu tô saindo do caminho, né, do caminho que ele quer, e eu acabo estragando, eu imagino assim, que eu acabo estragando. Sim, porque Abraão fez isso. Dele. Ele foi lá e fez um filho com a empregada dela, porque ela mandou, nossa, achei tão engraçado, porque ela mandou, ele já obedeceu. Se todos os homens obedecessem em outros aspectos, seria maravilhoso, né? Então, ele, na verdade, demorou mais porque ele atrasou. Exatamente. Na verdade, essa nossa liberdade de tomar decisões da nossa cabeça, do que a gente acha que é certo, que desvia a gente, né, dos planos de Deus e faz com que a gente sofra as consequências e atrase o plano dele na vida da gente também. Eu fui professora de escola dominical muitos anos da minha vida. Eu era aluna também. Sim, minha aluna. e eu fico muito orgulhosa de saber que eu tenho uma aluna que até hoje continua caminhando nos caminhos do Senhor. Mas é que é uma aliança eterna, né? Sim, então, mas assim, não são todos que perseveram, porque a palavra diz perseverar. Para você perseverar, muitas vezes as pessoas desistem no caminho. Lu, mas eu acho assim, ó, que quando você crê realmente, você tem esse encontro com Deus de verdade, você você pode até, é como eu falei, a gente às vezes toma decisões da nossa cabeça, por nossa conta. E isso acaba atrasando um pouco aquilo que Deus quer realizar na vida da gente. Podia ser bem mais fácil. Podia ser bem mais fácil. Mas se o teu encontro com ele foi de verdade, ele é fiel pra mesmo gente, mesmo a gente não sendo. Ai, que lindinha! E aí o que acontece? Você pode se afastar, não é que você se afasta, mas você às vezes não faz o que ele quer e você sofre as consequências, você entende, você aprende, é uma forma de repente a gente se educar também. Sim, se você ler essa história foi exatamente isso que você está falando. Você volta a ser aquilo que, na verdade, porque é confortável, é bom você sentir o amor de Deus, você ter o amor no seu coração, querer fazer o bem, você tem paz, você encontra paz, né? Então, se você tem esse encontro com Deus, isso fica forte dentro de você. Você é marcado. Exatamente, essa é a palavra. Marcado. Você fica com aquela marca dentro de você. Então, isso é para sempre, não tem prazo de validade. Eu estava dando uma aula, porque eu dei muitas aulas na minha vida, glória a Deus por isso. Eu estava dando aula para pessoas que estavam fazendo teologia. E nessa aula a gente estava falando do poder do Espírito Santo e do batismo no Espírito Santo. E eu lembro que meus filhos foram batizados muito novos e eu falei assim, na sala, muitas coisas eu não entendo. A ideia é levantar um varão na sala, ele falou assim, é que Deus precisava marcar eles cedo. Nossa, aquilo foi muito forte na minha vida, porque realmente Deus nos marca, nos marca. E por mais que você tente não seguir, você vai seguir, de um jeito ou de outro. E que seja pelo amor, não pela dor. Exato. Porque eu conheço muitas pessoas que foram pela dor e não é bom. Não. Mas essa palavra que nós trouxemos para você aqui nessa tarde, do Deus do impossível, o que haverá impossível para Deus? O que você tem vivido? Você que está me ouvindo, está ouvindo a Rô nesse momento, o que você tem vivido que para você é impossível? Ah, não, isso não é possível. Pois então eu te digo, e te faço a mesma pergunta, e te digo a pergunta dos anjos nessa tarde: haverá impossíveis para Deus? Ele diz, tudo é possível aquele que crê. Para os homens não é possível, mas para mim é possível, diz o Senhor Jesus. E eu queria orar com você nesse momento para que você pudesse estar recebendo do Senhor uma bênção. Nós já oramos, nós conversamos essa tarde, eu tive o prazer de estar com a Rosane, fazia muito tempo que a gente não via a Rosane. Hoje é sábado, ela deixou o sábado, que é descanso dela, né, porque ela trabalha a semana inteira, e veio até aqui para gravar, deixou os filhos dela, que ela tem paixão, para que estivesse aqui falando, para que você pudesse entender que realmente o que Deus fez foi um milagre. Foi. Profundo. Não, tecnicamente sim, porque do ponto de vista científico, isso é um milagre. Exatamente, é um milagre.
Então, existem até filmes sobre milagres, mas a Bíblia mostra muitos milagres. A Bíblia, ela é fantástica, é o livro de é meu livro, eu tenho um amor muito grande pela palavra de Deus. E até eu morrer eu vou falar dela, porque para mim é ela. Então, eu vou estar orando nesse momento aqui com a Rô, para que você possa estar recebendo o impossível de Deus na tua vida. Amém. Pensa naquilo que é impossível para você. Deus manda te dizer nessa tarde que é possível para Ele, tá bem? Senhor, muito obrigada por estarmos aqui reunidas nessa tarde no Teu nome, falando acerca do Teu reino, falando acerca dos Teus impossíveis, Senhor. E pode ser que nesse momento a pessoa que esteja nos ouvindo, ou até mesmo nós aqui, possamos estar achando que existem impossíveis, mas Deus diz nessa tarde, haverá algum impossível para mim? Que essa pessoa possa estar tomando posse, nós aqui também, porque o Senhor é um Deus de promessas, um Deus de aliança, e o Senhor vai cumprir o propósito que nós somos feitos nessa terra. Então abençoa os nossos ouvintes, as nossas vidas, nossas famílias, cobre-nos com o Teu sangue poderoso, Deus, e nos abençoa, porque o Senhor é Deus das nossas vidas. Obrigada porque até aqui o Senhor nos abençoou. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você, Rô. Imagina, eu que agradeço. Nossa, foi muito legal, porque daí a gente fez tudo juntinho aqui. Eu agradeço muito a tua vida e saber a mulher que você é, né? Uma mulher de Deus e que eu vou passar a eternidade com ela. Pense. E, né, a gente vai passar eternidades. Vai ser para sempre, a gente não vai morrer, né? Nós vamos ter vida eterna. Vamos morrer aqui, né? Mas vida eterna. Até ela fala para os filhos dela, eu não vou estar aqui para sempre. Isso é fato, eu também não vou estar. E nós vamos estar para sempre juntas. Que nós possamos estar ensinando a nossa família isso. Que eles também podem ter uma eternidade no Senhor. Amém? Amém. Muito obrigada, viu? Vamos àquela parte que eu sempre deixo aqui, que as pessoas... tão bonitinho, que elas começam a falar para mim assim, picho, 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 picho. Beijo, beijo, beijo para você. Beijo. Deus abençoe. Amém.